Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto e esse aqui é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo vou trazer para vocês as minhas análises para o Super Bowl 59. Quem vai ganhar a decisão do futebol americano nessa temporada 24-25? Temos aí Kansas City Chiefs contra o Philadelphia Eagles. Mais uma vez esse confronto vai trazer pra gente aí o grande vencedor do futebol americano dessa temporada, beleza? Então vou falar um pouco sobre esse confronto, as análises aí das equipes e quais as entradas que eu acho interessantes para a gente poder trabalhar nesse que é um dos maiores eventos esportivos do mundo, beleza? Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do que eu analisei sobre esse jogo e as minhas entradas para essa partida. Bora lá? É isso aí, rapaziada. Antes de começar a falar do vídeo, já quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, deixe seu like aí para fortalecer esse conteúdo e compartilhe esse vídeo aí com quem você conhece e que gosta de futebol americano, que acompanhou a temporada ou mesmo que quer fazer alguma aposta para esse jogo aqui, que é um evento muito especial. Primeiro, porque ele é um dos maiores eventos do esporte mundial. Ele tem uma liquidez absurda, então para você trabalhar nesse jogo aqui, se você utiliza stakes grandes, você consegue apostar pesado nesse jogo aqui, que todas as casas de apostas vão aceitar volumes altos. Tem muita super odd, tem muita cotação diferenciada para a gente poder aproveitar em diversas casas de apostas, e eu vou mostrar para vocês algumas delas hoje aqui, beleza? Bom, vamos falar um pouco então do que é esse confronto. A gente tem aqui o overview da liga dessa temporada de 2024-2025, onde a gente teve aqui o Kansas City Chiefs ganhando a sua divisão, né? A gente tem aqui a divisão americana, que é onde o Kansas City Chiefs venceu e chegou até a final aqui para disputar contra o vencedor da Conferência Nacional. O Philadelphia Eagles ele ficou em segundo lugar na Conferência Nacional, mas conseguiu vencer aí a conferência diante do Detroit Lions, né? Na verdade, ele venceu o Washington Commanders. A gente tem aqui a caminhada de cada equipe até chegar nesse Super Bowl, né? Tivemos aqui o Washington Commanders vencendo os Lions e depois os Eagles vencendo os Commanders e os Chiefs vencendo os Ravens e depois vencendo os Bills até chegar no Super Bowl. Então os dois times fizeram uma caminhada aqui de playoffs um pouco diferente, né? A caminhada dos Chiefs ela foi mais tranquila porque não teve esse jogo aqui de o primeiro round aqui os Chiefs não jogaram, né? Porque fizeram a melhor campanha. Então os Eagles tiveram que jogar contra os Packers aqui, tiveram um jogo a mais de playoffs aqui. E isso pode ser aí algum diferencial de fazer com que o time chegue um pouco mais cansado para essa decisão, mas a distância entre os jogos foi o suficiente para a gente ter as duas equipes completamente descansadas e ter os dois times com seus quadros titulares aí para esse jogo, para essa grande final que a gente vai ter no domingo agora, dia 9, beleza? Vamos falar um pouquinho aqui do confronto em si, pegar as duas equipes aqui. Esse jogo ele vai acontecer, ele vai ter transmissão na TV aberta, nesses canais aqui, na ESPN, na TV fechada, a Rede TV, canal aberto, então você não precisa pagar para assistir esse jogo, ele vai passar na Rede TV sem precisar TV a cabo, assinatura de qualquer streaming ou coisa assim. Isso é um ponto muito positivo, né, porque vai ter com certeza uma audiência muito grande para acompanhar aí o Super Bowl, que vai começar às 8h30 da noite, né, no dia 9. Esse jogo ele vai acontecer em Nova Orleans, nos Estados Unidos, no estádio Caesars Superdome, beleza? É o estádio do New Orleans Saints, que é uma das equipes da NFL, ou seja, campo neutro, não existe aqui nenhum fator casa que a gente possa colocar aqui como fator para desequilibrar, mas temos aqui odds de favoritismo para o Kansas City Chiefs. Os Chiefs eles buscam aí o seu terceiro Super Bowl seguido, tá? Eles venceram os últimos dois, fizeram inclusive grandes campanhas também para chegar nesses últimos dois Super Bowls. Esse aqui talvez seja o confronto mais difícil deles entre esses três Super Bowls seguidos que eles estão disputando, porque o Philadelphia Eagles
tá, no meu ponto de vista, mais forte do que esteve lá em 2023, quando enfrentou os Chiefs também no Super Bowl e acabou perdendo. Naquela época não tinha jogadores de tanta qualidade no seu setor ofensivo, mas principalmente a defesa dos Eagles melhorou muito aí ao longo dessas temporadas, então é com certeza o maior desafio que o Kansas City Chiefs vai ter pela frente é furar essa defesa do Philadelphia Eagles, que é a melhor defesa do campeonato. Aqui a gente tem alguns dados para mostrar para vocês aqui, ó, no confronto geral aqui das duas equipes ao longo dessa temporada, como cada uma performou. Os Chiefs eles foram o 16º melhor ataque contra o 8º melhor ataque dos Eagles, a 9ª melhor defesa contra a 1ª melhor defesa dos Eagles, 14º melhor time passando a bola é o Kansas City Chiefs contra o 29º do Philadelphia Eagles, e aqui a gente tem algo bem interessante para analisar, porque mesmo tendo poucos passes, mesmo sendo um time pouco efetivo nos passes aéreos, nas jogadas de corrida, de velocidade, os ataques terrestres do Philadelphia Eagles, o time é o 2º melhor na temporada, sendo apenas o 22º o Kansas City Chiefs. Então a gente tem o Chiefs, que é um time muito bem equilibrado aqui, mas que no geral, em quase todos os quesitos, menos o critério de passe, ele vai perder para o Eagles em nível de performance na temporada. Então a gente tem um time que conseguiu fazer uma campanha muito boa, que foi o Kansas City Chiefs, porque a divisão dos Chiefs, os adversários do Kansas City Chiefs na temporada, na minha opinião, eles foram adversários um pouco mais fáceis, um pouco mais acessíveis do que os adversários do Philadelphia Eagles. Mas a gente teve aqui uma temporada regular em si muito equilibrada entre essas duas equipes, tá? No pós-temporada, a gente teve aí, como eu já mostrei para vocês, os adversários de cada uma das equipes. Para mim, o Kansas City Chiefs enfrentou adversários mais difíceis, né? Enfrentou o Baltimore Ravens, que tinha aí o Lamar Jackson como uma das figuras aí para ser MVP da temporada, e ele acabou não sendo o melhor jogador da temporada pelos critérios da NFL, perdendo apenas para o Josh Allen, que foi o quarterback dos Bills, que foi também derrotado pelo Kansas City Chiefs. Então, na sua campanha de pós-temporada, os Chiefs venceram aí duas das maiores potências aí, que eram também considerados favoritos para chegar nesse Super Bowl. Então, é uma equipe que tem tradição, é uma equipe que tem construído aí um legado muito interessante aí, recente, sob o comando do Andy Reid, que é o seu treinador, e do Patrick Mahomes, aqui o quarterback, que vem tendo números excelentes. Ele lançou quase 4.000 jardas nessa temporada já para fazer 26 touchdowns, né? Então é uma média muito boa. Se a gente comparar aqui com o quarterback dos Eagles, o Jalen Hurts, ele lançou menos de 3.000 jardas para fazer 18 touchdowns, ou seja, o trabalho ofensivo do Philadelphia Eagles, ele é muito mais no jogo terrestre, e a gente vai ver isso quando a gente olha aqui para os jogadores de corrida, né? Os running backs aqui do time do Philadelphia Eagles, se destaca o Saquon Barkley, que correu 2.005 jardas aí nessa temporada, ou seja, é um aproveitamento muito acima da média. Esse jogador aqui com certeza é um dos jogadores que a gente tem que ficar de olho aí ao longo desse Super Bowl. Ele pode ser um dos jogadores decisivos aí do lado dos Eagles, bem como do lado do Kansas City Chiefs. A gente tem o Travis Kelce, que tem tido marcas muito boas também. Ele é um tight end, ele não é um jogador, ele não é um recebedor, ele é um jogador que trabalha bolas recebidas tanto para corrida como também jardas aéreas. E tem aqui o Xavier Worthy, que é um dos meus jogadores preferidos aqui nesse contexto da gente ter uma defesa muito sólida do Philadelphia Eagles. Esse jogador é um wide receiver que deve trabalhar bastante aqui também nesse modelo ofensivo do Kansas City Chiefs, tá? São duas equipes que têm aqui
graças aos seus treinadores que são muito qualificados, são duas equipes que têm um playbook muito, muito vasto, ou seja, são equipes que têm uma quantidade de possibilidades aí de jogadas, né, de formações ofensivas muito variadas. Então, isso vai fazer com que a gente tenha um jogo muito movimentado, um jogo que, na minha visão, pode ter boas oportunidades aqui para a gente trabalhar. E eu vou falar um pouco agora, depois dessa análise, eu vou falar para vocês onde eu acho que a gente pode aproveitar essas situações, tá? Eu vou pegar as principais casas de apostas que a gente tem mercados abertos aqui para esse jogo, começando com a Betano. A Betano, vocês têm aqui o Money Line desse jogo aqui, pagando 2 para a vitória do Philadelphia Eagles, 1,85 para a vitória do Kansas City Chiefs. Então os Chiefs aqui são favoritos para vencer o Super Bowl aqui na Betano. O handicap principal que eles oferecem aqui é a linha de 1,5, tá? Então mais 1,5 para o Philadelphia Eagles a 1,90 e menos 1,5 para os Chiefs a 1,91. Eu não gosto muito desses preços aqui. Se a gente for olhar o preço, se a gente for olhar aqui os pontos, tá? Quantidade de pontos, o over e under de pontos nesse jogo aqui. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui. Especial por equipes, especial por jogadores. Depois eu vou falar dos especial por jogadores, tá? Margem de total de pontos aqui, ó. A linha vai estar em 48,5, tá? A gente tem aqui o 47,5, tá? E o 49,5. Então a linha principal é o over e under 48,5 pontos, tá? Que para mim é uma linha muito esticada. Como a gente está falando de defesas muito boas, principalmente a defesa dos Eagles é uma defesa que tem muita qualidade, principalmente para segurar terceiras descidas, a gente tem aqui uma possibilidade de ter um jogo não tão over, tá? Então, se você pensa em trabalhar mercado de over pontos aqui, tome cuidado que pode não ser uma boa alternativa para esse jogo, tá? Então, eu não vou mexer no mercado de pontos aqui, porque eu acho que está precificado muito over e eu não gosto de trabalhar under em decisões desse tipo, né? Onde as equipes se estudam muito, se conhecem muito. A gente pode ter aqui alguém despontando, fazendo muitos pontos no primeiro tempo. Para a gente conseguir bater esse over 48,5 aí, a gente teria que ter pelo menos 20 pontos no primeiro tempo. É difícil de fazer, é difícil da gente ter, com defesas tão qualificadas, um jogo que seja tão aberto na primeira etapa. Então, para mim, se não bater 20 pontos no primeiro tempo, achar essa linha de over 48,5 aqui vai ser, no intervalo, vai ser ainda mais difícil, tá? Então, eu prefiro não trabalhar mercado de pontos aqui. Na Bet365, a gente tem aqui o mesmo jogo, tá? Com odds um pouco diferentes. Odd 2 para o Philadelphia Eagles, odd 1,83 para o Kansas City Chiefs, tá? E a gente tem o handicap menos 1 aqui sendo oferecido 1,90, 1,90. Esse juice aqui eu acho muito pesado para a gente trabalhar esse tipo de mercado na Bet365, tá? A gente tem aqui o mesmo juice no over 48,5 pontos. Então, pensando em trabalhar handicaps, ou pensando em trabalhar money line, ou pensando em trabalhar o over-under de total de pontos, a Bet365 não está trazendo preços tão interessantes aqui para a gente, tá? Quem está trazendo odds muito boas, e eu vou fazer as minhas entradas por aqui, é a Superbet, tá? É a minha terceira opção aqui de casa de aposta. Eu vou deixar para vocês aqui depois na descrição do vídeo o link de todas essas casas de apostas aqui. Se você não tem conta em nenhuma delas, eu sugiro vocês a criar conta para poder aproveitar as melhores oportunidades, porque aqui, ó, vocês podem ver uma diferença grande, ó. Na Superbet a gente tem 2,07 para o Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs a 1,87 para vencer o Super Bowl, incluindo a prorrogação, tá? Então acho esse preço aqui um preço muito bom para a gente poder trabalhar. Tem odds aumentadas aqui, tá? A gente vai ver aqui algumas delas para a gente poder trabalhar. Antes de dizer qual time que eu aposto para vencer esse Super Bowl, eu vou dizer para vocês quais apostas interessantes eu acho que a gente pode aproveitar. Apostas principalmente individuais aqui de jogadores, tá? Vamos pegar aqui especiais. A gente tem aqui
o MVP do Super Bowl, tá? O MVP é o jogador mais valioso do Super Bowl. Quando a gente fala MVP, é o Most Value Player, ou seja, é o jogador mais valioso da decisão. Não sempre ele é o melhor jogador, às vezes eles dão esse prêmio para um jogador que foi mais decisivo naquele jogo especificamente, mas nem sempre ele é o melhor jogador de todos que estão ali, tá? Então existem várias possibilidades aqui. As duas que estão com uma precificação mais favoritas aqui são o Saquon Barkley, que eu falei para vocês, é o running back do Philadelphia Eagles, o jogador que correu mais de 2.000 jardas nessa temporada. Então, se o Philadelphia Eagles vencer o Super Bowl, provavelmente esse cara vai ser escolhido como o melhor jogador, justamente porque ele ele é a peça-chave no ataque do Philadelphia Eagles, né? Praticamente todas as jogadas de corrida são entregues para ele, né? Então esse jogador é um jogador que ele vai ter muita ação durante o jogo. E o Patrick Mahomes, que é o quarterback dos Chiefs, e com certeza é a peça mais importante desse time aqui para buscar uma vitória. Então, na minha visão, trabalhar touchdown de qualquer um desses jogadores aqui seria interessante, tá? Eu gosto de pegar o Javier Worth aqui para fazer um touchdown a qualquer momento, tá? Vamos ver se a gente tem aqui touchdown, primeiro marcador, último marcador, a gente vai achar aqui touchdown a qualquer momento do jogador, incluindo prorrogação, tá? Eu vou pegar aqui o Xavier Worth pagando 2,50, essa é uma entrada que eu vou fazer. Também vou fazer o Travis Kelce a 2,37, são os dois principais jogadores de ataque do Kansas City Chiefs. Vou pegar aqui jardas de corrida. Eu vou pegar aqui, vou ver se eu consigo encontrar aqui passes recebidos de jogador, corridas de jogador. Aqui a gente vai pegar o Saquon Barkley para correr mais de 160 jardas. Vamos ver se ele está aqui na lista. Tentativas de corrida de jogador. Saquon Barkley, 22,5 tentativas, está pagando uma odd boa. Eu acho que é muita corrida para ele, tá? Por mais que ele seja muito acionado, 22,1 corridas, 22 corridas é muita coisa. Total de jardas de corrida, mais jardas de recepção, incluindo prorrogação. Vamos ver quanto está pagando aqui. O Isaiah Pacheco também é uma boa alternativa. Eu gosto desse 30 jardas aqui, recebidas mais corridas, tá? A 1,90 eu acho uma odd muito boa. E o Saquon Barkley está muito alto aqui também. Isso aqui está 129 jardas. Acima do que ele costuma fazer na média por jogo. Ele costuma fazer uma média que abaixo de 120, tá? Nos playoffs ele fez abaixo de 120, então pegar essa odd aqui a 1,90 eu acho muito esmagada, tá? Eu queria só jardas de corrida dele aqui, não sei se vai aparecer. Mas esse é o cara para a gente pegar aqui, 112 jardas de corrida a 1,92. Então, temos essas duas entradas aqui, tá? Não são múltiplas que eu estou fazendo, tá, pessoal? A ideia é fazer aposta simples, tá? Então, temos 112 jardas aqui do Saquon Barkley para correr 112,5. Então, ele tem que correr 113 jardas. Fazer uma aposta nesse jogador aqui e fazer uma aposta no Worth para fazer um touchdown a qualquer momento. Touchdown a qualquer momento, vamos ver. Touchdown. Touchdown a qualquer momento. Javier Worth e o Travis Kelce. Aí depois eu vou deixar para vocês, pessoal, no final aí, todas essas dicas certinhas aí, para vocês poderem fazer também se vocês quiserem, tá? E para vencer o jogo, tá? A minha entrada
principal aqui que eu vou fazer é na vitória do Kansas City Chiefs a 1,87 para ganhar o Super Bowl, incluindo prorrogação, tá? 1,87 odd da Superbet, beleza? Então era isso aí. Vou deixar para vocês aqui no final a tela com as entradas que eu separei então aí para fazer para esse jogo, beleza? Aí, rapaziada, aqui estão as dicas para o Super Bowl 59. Então, aproveita aí as boas oportunidades, as super odds que tem na Superbet para você fazer essas entradas. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Lembre-se sempre, jogue com responsabilidade. Isso aqui é para maiores de 18 anos. A gente tem sempre que frisar isso aqui no nosso conteúdo. Não se esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar o conteúdo aí e comentar o que você acha desse grande jogo que a gente vai ter no domingo, beleza? Nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!